Hoje, a gente vai entrar numa das defesas de tribunal mais importantes e famosas de toda a história. É o discurso do próprio Sócrates no seu julgamento, que foi tudo registrado pelo aluno dele, Platão. Esse é um texto que não só decidiu o destino de um homem, mas que, no fim das contas, ajudou a moldar toda a base da filosofia ocidental. Bom, para começar, vamos direto ao ponto, a ideia central de Sócrates. Essa frase aqui: não acredito saber aquilo que não sei. Sabe, pode parecer só um jogo de palavras, um paradoxo, mas é exatamente aqui que está a chave para entender tudo, para entender por que um filósofo de 70 anos de idade acabou sendo julgado pelos seus próprios cidadãos com a vida por um fio. Imagina só a cena. A gente está em Atenas, lá no ano 399 a.C. Sócrates, que já era uma figura super conhecida na cidade por andar por aí questionando todo mundo, tá lá, de frente para um júri com 501 cidadãos. A coisa é séria. Ele não tá ali para um debate filosófico, não. Ele tá literalmente lutando pela própria vida. E o mais curioso é pensar que o Sócrates mesmo não escreveu uma linha sequer. Tudo que a gente sabe sobre ele veio através de outras pessoas, principalmente do Platão. E essa apologia, que significa defesa, é o nosso relato mais direto, mais próximo da filosofia e do caráter desse homem que não se curvava por nada. E aqui a gente já começa a ver a genialidade do Sócrates. Ele é super estratégico na defesa. Ele diz, olha, antes de eu responder a essas acusações formais aqui dos meus acusadores Meleto, Ânito e Lícon, eu preciso falar de outra coisa. Eu preciso combater as fofocas, as calúnias que estão circulando por aí há anos e que envenenaram a mente de todo mundo contra mim. Agora, a gente vai para o coração da defesa do Sócrates. Ele não se coloca como um criminoso. Pelo contrário, ele se apresenta como alguém que está, na verdade, cumprindo uma missão divina. E tudo isso, segundo ele, começou com uma mensagem bem misteriosa que veio do lugar mais sagrado da Grécia Antiga. E o quebra-cabeça que começou tudo foi esse. Um amigo do Sócrates, chamado Querefonte, foi até o famoso oráculo de Delfos e fez uma pergunta bem direta. Existe alguém mais sábio do que Sócrates? E a resposta do oráculo foi essa aí: ninguém é mais sábio. O mais interessante de tudo é a reação do Sócrates. Ele não ficou se achando, não. Pelo contrário, ele ficou completamente confuso. Como assim? Ele que tinha tanta certeza da própria ignorância, como ele poderia ser o mais sábio de todos? Essa resposta do Deus forçou ele a começar uma investigação para tentar entender o que aquilo queria dizer. E a conclusão que ele chegou foi simplesmente brilhante. A tal sabedoria dele não era saber um monte de coisas. A sabedoria dele vinha do fato de que, diferente dos outros, ele não fingia que sabia das coisas que ele, na verdade, não sabia. Ele era o único que tinha a honestidade de admitir a própria ignorância. Então, para colocar à prova essa história do oráculo, Sócrates decidiu fazer uma coisa. Ele foi procurar as pessoas que tinham a fama de serem as mais sábias de Atenas. A missão dele era encontrar alguém que fosse comprovadamente mais sábio do que ele. Assim, ele poderia ir lá e refutar o que o Deus disse. E ele foi super metódico, sabe? Primeiro foi conversar com os políticos, depois com os poetas e, por fim, com os artesãos. E em todos os casos, a descoberta era a mesma. A reputação de sábio que eles tinham era só uma fachada. Eles eram muito bons no que faziam, claro, mas achavam que, por causa disso, sabiam de todo o resto. E não sabiam. E aí que tá o ponto crucial. Ao ficar por aí mostrando que pessoas poderosas e respeitadas, na verdade, não sabiam tanto quanto achavam, Sócrates não ganhou fãs. Pelo contrário, ele foi colecionando inimigos. E foram esses inimigos que, por anos, espalharam as calúnias que o levaram até aquele tribunal. E o próprio Sócrates resume isso perfeitamente. Ele explica que o grande mal-entendido era esse. A fama dele de sábio não vinha do que ele sabia, mas sim da sua capacidade de fazer os outros perceberem o que eles não sabiam. Ok, agora a gente volta para o tribunal e a coisa esquenta. Sócrates para de se defender das fofocas e parte para cima das acusações formais, usando o famoso método de perguntas dele para desmontar cada uma delas. A primeira acusação era de corromper a juventude. E Sócrates mostra como isso é absurdo. Ele encurrala o acusador, Meleto, até ele ter que concordar com uma ideia ridícula, que em toda a cidade de Atenas, só uma pessoa, Sócrates, é uma má influência. Todo o resto, aparentemente, é bom. E aí vem a jogada de mestre, com essa analogia dos cavalos. Ele pergunta, ué, com cavalos é assim também? Uma pessoa só estraga e todo mundo melhora? Fica óbvio que não.
Em qualquer área, são poucos os que realmente sabem o que estão fazendo. Então, por que com algo tão complexo como a educação dos jovens seria o contrário? A acusação simplesmente não para em pé. Depois vem a acusação de impiedade, de não acreditar nos deuses. E aqui o Sócrates prepara uma armadilha lógica que é sensacional. Meleto acusa ele de ser ateu. Só que na própria acusação está escrito que Sócrates acredita em coisas demoníacas. Aí Sócrates só aponta o óbvio. Ué, não dá para acreditar em atividades de demônios sem acreditar que demônios existem. E como os demônios são considerados divindades, a acusação se contradiz completamente. Então, a gente chega ao final do julgamento. E é muito importante entender que, para Sócrates, o veredito de culpa não foi um fracasso pessoal, foi, na verdade, a prova final de que ele se manteve fiel aos seus princípios até o fim. O resultado sai culpado. Mas olha só que interessante, foi por muito, muito pouco. 280 a 220. Se só 30 jurados tivessem mudado de ideia, ele estaria livre. Isso mostra como o júri ficou dividido com os argumentos dele. Depois disso, pedem para ele sugerir a própria pena. Em vez de implorar por misericórdia, como era costume, Sócrates dobra a aposta. Ele argumenta que o serviço que ele prestou à cidade, de despertar as pessoas, merecia não uma punição, mas a maior das honras, ser sustentado pelo Estado para sempre, como um herói olímpico. E é nesse momento que ele diz a sua frase talvez mais famosa. Ele deixa bem claro que preferia 1000 vezes morrer do que ter que parar de filosofar. Porque para ele, essa coisa de questionar a si mesmo e aos outros era o que dava sentido à vida. Parar de fazer isso seria como morrer em vida. E sobre o medo da morte, ele tem uma visão bem calma. Ele basicamente diz o seguinte: ninguém sabe o que é a morte, então por que ter medo? Ou ela é um sono profundo e sem sonhos, um nada, o que seria um descanso, ou é uma passagem para outro lugar, onde ele poderia, quem sabe, continuar sua busca pela verdade, conversando com os grandes heróis e pensadores da história. E é assim que ele termina. Não com uma resposta final, não com uma certeza, mas com uma pergunta. Uma pergunta que fica no ar, sabe? E que nos força a pensar no valor de uma vida dedicada à verdade, não importa o custo. Uma questão que continua ecoando, forte, até hoje.